Seja bem-vindo à nossa Casa de Paz. Durante 4 semanas, nós vamos estar trazendo uma série de perguntas e respostas para trazer ao seu coração segurança do amor de Deus para a sua vida. Então vamos lá, porque nós vamos te dar hoje a primeira pergunta que eu quero trazer para você. Olha só, por que você existe? Essa é uma pergunta que muitas pessoas precisam receber no seu coração, entender e ter a resposta, porque muitos estão vivendo sem direção, apenas sobrevivendo e nunca pararam para se perguntar de verdade por que eu existo ou qual é o sentido da minha vida aqui na Terra. Então, eu quero te dar o primeiro texto que vai trazer a resposta para você. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, verso 4, algo muito interessante. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, você não é fruto de um acidente, você não é fruto do acaso. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Então, isso nós estamos falando de uma coisa chamada eternidade. E eu quero então que você entenda bem a importância de você compreender essa questão da eternidade. Ou seja, você foi pensado antes da fundação do mundo, segundo o que a Bíblia está me falando aqui. Olha só, antes da fundação do mundo, Deus já havia pensado em você. Mesmo que você tenha nascido aonde você nasceu, então não importa a cor dos seus olhos, a cor da sua pele ou, quem sabe, até o seu cabelo. Você foi sonhado por Deus. É isso que eu queria já começar deixando para você como entendimento. Agora, é muito importante eu entender que Deus, com a sua infinita graça, ele desejou dentro do seu coração criar você. Olha só o que a Bíblia então vai dizer para mim e para você aqui em Gênesis capítulo 1, verso 27. Olha só, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus lá no início havia criado Adão e Eva, e o Adão e a Eva foi criado à semelhança de Deus. Quando a Bíblia fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele não está falando da questão física, mas ele está mostrando a questão do caráter de Deus, ou seja, ao homem seria dado e imprimido o caráter de Deus. O Adão e a Eva receberam o caráter de Deus. Por isso é importante nós entendermos aqui. Agora, observa bem esse detalhe, porque isso aqui já me traz uma revelação no coração que é importante para você. Quando a Bíblia fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, isso significa que Deus não estava só. Existia já alguém lá com ele. Isso vai falar da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma só pessoa, que estavam lá na eternidade. Então, a eternidade, ela começa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ela vai se concluir também da mesma forma. Então, o homem, ao ser criado, ele foi estabelecido para gerar um ambiente. Então, Deus criou um jardim, segundo o que a Bíblia vai dizer, e colocou o homem ali para viver. E se o homem não tivesse caído no pecado, ele iria gerar filhos e filhas semelhantes ao que ele foi criado, com o caráter de alguém que realmente vive o plano perfeito de Deus. Por isso é importante a gente entender algo aqui, ó. Se você não é um acidente, você não é fruto do acaso, Deus sonhou com você antes de tudo existir. Então, lá na eternidade, Deus já pensava em você. Para quê? Para que você se tornasse filho de Deus. O grande segredo é que o desejo do coração do Pai sempre foi ter filhos e filhas semelhantes a Ele. Então, você foi gerado para ser um filho e uma filha de Deus. Então, eu quero que você compreenda e entenda que o desejo do Senhor sempre foi que você se tornasse filho de Deus e refletisse a imagem de Jesus na terra.
tudo que você fizer fora disso é passageiro. Mas viver o propósito eterno é o desejo do coração de Deus para esses dias. Você precisa entender isso. E como filho, você precisa entender algo muito importante. Você existe para muito mais do que trabalhar, pagar contas ou sobreviver. Você existe para ser filho de Deus e cooperar com o seu plano eterno. Quando você descobre isso, a sua vida ganha sentido e direção. Então, fica aqui uma pergunta para nós fecharmos e nós vamos já passar para o facilitador da nossa Casa de Paz, que vai concluir com algumas perguntas com você. Você tem vivido como fruto do acaso ou como alguém que existe para cumprir o propósito eterno de Deus? Essa pergunta você vai poder discutir com o facilitador que vai estar com você agora, nesse momento. Agora, para a semana que vem, eu gostaria muito que você pensasse nessa pergunta: como o homem saiu do propósito de Deus? Eu quero que você fique agora com o seu facilitador, onde vocês vão conversar mais sobre tudo que nós aprendemos hoje. E com certeza você vai poder desfrutar desse momento e conversar sobre tudo isso. Que Deus te abençoe e até a semana que vem.